Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Pão Diário Cast. E hoje nós temos convidados muito especiais aqui, vocês vão estar conhecendo daqui a pouquinho. Mas antes, o pessoal aqui da produção falou que eu tenho que dar um recado para vocês, que vocês têm que se cadastrar aí no YouTube. Vocês podem nos seguir no Facebook, também no Instagram. A gente está postando recursos diferenciados para cada rede. E tudo que a gente tem trabalhado aqui com muito carinho para edificar a sua vida e para ser bênção, para que você possa caminhar mais próximo de Cristo. Apresentando aqui quem está conosco hoje. Hoje a gente está com a mesa aqui multicultural, né? Isso mesmo. E vou começar primeiro pelas damas. Por favor. A gente tem aqui conosco hoje a Anita Nascimento. Vocês vão sentir um acento muito gostoso, apesar que ela já pegou o acento português, de Brasil, né? Mas agora... Português, né? A Anita é nascida em Portugal, trabalha no Pão Diário há mais de 22 anos. 24 anos, numa área muito especial, que é a área de projetos, também coordenando a área de produção, e ela vai falar um pouquinho hoje para nós acerca de como funcionam os projetos, como funciona aí a parte do trimestral, dos recursos que a gente imprimimos. É isso, Anita? Você me perguntaram, se você quiser saber, se eu souber, eu vou responder, né? Vai ser benção, vai ser benção. Acho que o pessoal vai estar ansioso, Anita. O pessoal que nos segue, muita gente adquire o devocional, o anuário, outros conhece do trimestral, né, que você coordena, aqui também o time do Brasil, que faz essa gestão do envio e todo o suporte, e também a parte do pessoal que compra, né, que você também faz essa parte de coordenação de produção, né, que é muito legal. Aqui o pessoal que nos segue sempre estão falando dos produtos aí, né. E o Luiz Seuane, que é espanhol, é o nosso diretor internacional, também mora ali nos Estados Unidos, está visitando aqui o Brasil, sempre está por aqui, já morou no Brasil também, né, Luiz? 9 anos em total. 9 anos. O Luiz, que é um cidadão do mundo, né? Ele nasceu na Espanha, morou nos Estados Unidos, morou no Brasil, morou em Singapura. Está planejando mudar para algum outro lugar agora, Luiz? Eu gostaria de mudar de volta para o Brasil, mas creio que vai ser um pouquinho difícil. A Anitta é minha esposa. Vamos falar isso também. Normalmente, na nossa família, cada 5 anos, quem tem bicho carpinteiro, é a hora de fazer a mala e sair. A gente já está de volta nos Estados Unidos, este ano vai fazer 5 anos. 5 anos. Mas me falaram que por causa do Covid, os 2 anos que a gente ficou em isolamento não conta. Então só são 3 anos, é o que me falaram. Mais... Mas ele voltaria para o Brasil amanhã mesmo. Falou isso para mim. Ou já não voltaria. Anitta, falando um pouquinho do trimestral, que é o recurso que o pessoal conhece, ou o Pão Diário, né, que está nas páginas web, como que surgiu o ministério? Como que é a história, assim, né? Começou com uma pessoa, um grupo de pessoas, como que é isso? Então, foi a visão de um homem, o Dr. Mark DeHaan. Ele teve um chamado, ele era um médico e teve um problema de saúde, ele tinha um problema também com bebida, e teve um problema de saúde de coração. E nesse momento que ele se deparou com a morte, ele fez uma promessa, né? Que ele iria servir o Senhor se o Senhor salvasse a vida dele. E foi isso que ele fez. Foi para o seminário, se tornou pastor, e começou um programa de rádio, transmitindo a palavra de Deus. Então, ele tinha os sermões, né, que ele passava, e as pessoas gostavam tanto de ouvir o sermão, eu acho que abençoava a vida deles, começaram a pedir que mandasse o sermão por escrito para a casa das pessoas. Mandavam até dinheiro dentro do envelope, diziam, me manda o transcrito do sermão. E de aí nasceu a série Descobrindo a Palavra, que eram os sermões do Dr. DeHaan escritos. Passaram uns anos, e isto era em 1938, em Detroit, lá no estado de Michigan. O rádio tinha o quê? 50, 60 anos, tinha começado? Acho que o rádio surgiu na 1850, 1860, então, bem né? Tinha, usando a ferramenta então, da época, né? Exatamente. Que era disponível, né? Mas eu acho que é uma característica do Pão Diário, se acoplar ou se adaptar à tecnologia que vai existindo. Então, estes sermões escritos, que a gente hoje conhece como Descobrindo a Palavra, nasceram em 1938 e depois, anos depois, a correspondência que ele começou a receber das pessoas mudou um pouquinho e as pessoas criam agora uma ferramenta que os ajudasse a ler a palavra de Deus cada dia. Então, entre ele e um amigo dele, o Henry Bosch, eles fizeram um formato do que a gente conhece hoje como Pão Diário, que era aquela questão de que você alimenta a sua alma todo dia. Então, nesse textinho, nesse número de palavras, eles queriam que tivesse uma verdade bíblica, uma ilustração e uma aplicação.
Por isso é sempre esse layout, dar uma entrada, base bíblica, e um exemplo, né, para tornar mais próximo. Então, a ilustração que ela faz é que ela traz a experiência do escritor para junto do leitor, né? Porque todos passam por situações difíceis, todos passam por situações de alegria, conquistas, desafios, mortes, perda, né? E essas ilustrações, as pessoas se sentem identificadas. E ela está numa linguagem bem acessível, né? Então, não é uma linguagem difícil, a intenção é chegar perto da pessoa. E a gente vê como o ministério não é nosso. Realmente é do Senhor, porque eu lembro sempre quando houve o ataque às Torres Gêmeas, lá em 2001, nos Estados Unidos, e depois houve aquele medo do Amtrak e tudo isso. E nós compilamos para alguns países todo o ano, né, os 365 dias, e publicamos numa edição anual. Então, isto daqui está escrito com 9 meses de antecipação, tá? O anuário é com 1 ano, pelo menos. Sim. E houve, nesse ano, um artigo que tinha sido escrito há 2 anos atrás, falava do Amtrak. E um escritor falou, no mês de setembro, e ele disse, como é que vocês sabiam que ia ter esse problema do Amtrak em setembro de 2000? E disse, gente, não somos nós, é o Senhor. E você vê, é a mesma coisa que a palavra. Se você tem algo baseado na palavra, você vê que a palavra não volta vazia. E você pode ler a mesma porção de escritura ano tras ano, mas há um ano que impacta você de uma maneira diferente. Sim. Então, você pode ler, eu digo sempre que o pão diário não é a palavra de Deus, é uma ferramenta para você ir se mergulhar na palavra de Deus, né? E criar aquele hábito de ler a palavra de Deus todos todo os dia. Dias, né? Ô, Luiz, e o Pão Diário, né? O pessoal que está nos ouvindo, muitos conhecem os devocionais que a gente tem do Billy Graham, do Spurgeon, do Tozer, todos esses devocionais para crianças, mulheres, tal, né? E qual que é a diferença que você vê assim do Pão Diário em relação a esses outros devocionais? Porque o Pão Diário publica muitos devocionais, né? Publica muito. O que passa é que o Pão Diário sempre, apesar de que se faz com 2 anos de antelação, sempre um Pão Diário novinho, fresco. Sempre se está fazendo. Todo ano nós sacamos uma nova edição. Então, que muitos dos outros anuários é material muito bom. Nós publicamos, nós vendemos também isso, mas é o mesmo devocional. Ele não evoluciona, é a mesma edição que há. Então, é bem complicado sacar uma edição todos os anos, como você sabe. Não somente é ter os escritores para fazê-lo, mas também quando você olha o Pão Diário, mesmo o trimestral, que estava mostrando aqui a Anitta, não se pegam aí as devoções e simplesmente se põem dentro do livro. Há um plano que cada livro tem. Para a pessoa evoluir. Para a pessoa evoluir. Então, por isso você não está lendo um dia sobre o amor de Deus e depois passa 3 dias falando sobre o amor de Deus. Cada dia é um tema diferente. Então, leva muito tempo. Temos um time bastante grande de gente trabalhando nisso para sacar este material. O Pão Diário surgiu em 56. Desde 1956, todos os anos, mais de 60 anos, um devocional novo por dia. Por dia. É muito legal, né? E Luiz, fala pra gente em quantos países está o Pão Diário. A gente estava falando ontem, né, que já em 2000 chegou a 2 bilhões de cópias impressas desde que foi lançado, né? Mas ele chega em várias línguas. Você até trouxe alguns para mostrar para a gente. Né? Nós temos aqui alguns. Em verdade, nós temos escritórios agora mesmo nos quantos países? 35 países. Estamos tendo problema lá com a Ucrânia, por exemplo. O nosso escritório na Ucrânia teve que fechar. Conseguimos sacar a todos os funcionários nossos da Ucrânia, com as famílias. Temos escritório lá na Bielorrússia, que também está sendo afetado por o tema da guerra, e o nosso escritório na Rússia mesmo. E bem interessante a dinâmica que havia entre os 3 escritórios, porque ainda que são países totalmente diferentes, e agora com esses problemas, eles trabalhavam em conjunto. Sempre. E agora, a Rússia e a Bielorrússia, por exemplo, eles não eram suficientes, né? Eles eram ajudados por outros escritórios, e agora nem dá para mandar o dinheiro, né? Porque não pode entrar nem ser. Esse é um problema bem grave que nós estamos tendo, por exemplo, com o escritório da Rússia. Não se pode enviar dinheiro para lá, e as doações que chegam não são suficientes para cobrir o trabalho que se está fazendo na Rússia. Mas hoje em dia o Pão Diário está disponível quase em uns 150 países, em diferentes idiomas. Por quê? Porque nós trabalhamos com muitos parceiros em diferentes países, diferentes idiomas. Os idiomas principais, podemos dizer que nós estamos tomando com alguma exceção. Por exemplo, nós temos aqui o árabe.
O árabe nós produzimos isto, mas a distribuição está sendo feita por parceiros. Nós temos, por exemplo... São organizações que trabalham no mundo árabe. Que trabalham no mundo árabe. Por falar, um dos principais do árabe é a Igreja Anglicana no Egito. Nós mandamos os PDFs para eles, e eles imprimem lá e estão distribuindo de forma gratuita no Egito. E temos outros países onde temos diferentes parceiros. O mesmo na Coreia, né? Na Coreia do Sul, a gente imprime, eles traduzem. Na Coreia, uma igreja na Coreia do Sul que imprime, que tem relação com uma igreja nos Estados Unidos, em Maryland. Nós montamos a versão deles é bilíngue. Uma página inglês e coreano. Nós imprimimos a porção que eles precisam para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos mandamos para a igreja deles para eles fazerem a distribuição, e dos Estados Unidos a gente manda para outros países que eles querem, para a Austrália, para a Coreia do Sul, fazemos a distribuição para eles, mas são eles que se encarregam da distribuição da tradução. O trimestral que nós fazemos como entidade Ministério Espondiário em diferentes países são 18 idiomas que nós temos responsabilidade diretamente. Fazemos a distribuição por correio, mas há outros, por exemplo, este que é um farsi. Então, este está distribuindo no Irã. É bem complicado. Então, nós não fazemos a distribuição diretamente. Em verdade, há igrejas iranianas nos Estados Unidos. E quando eles viajam para lá, eles estão levando os materiais. E você imagina como cristão, levar material cristão no idioma de Irã, no farsi. Quando a imigração, a alfândega abre as malas desta gente e pode encontrar os livros. Então, quando falamos também de persecução, risco, né? Que há, existe perigo para os cristãos também, incluso com os materiais. Na China, por exemplo, também está passando a mesma. E esse aqui, o farsi, ele é falado também no Afeganistão, né, que a gente levou aqui para o pessoal que está em Curitiba, que vieram do Afeganistão fugindo da guerra, e eles conseguiam ler. Eles até comentaram que a língua deles escrita é o farsi, o falado que dá uma diferença ali, né? Certo. Agora, você falou da China, né? Sempre o pessoal que nos ouve tem aquela paixão por evangelizar a China, porque tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? Como é que está o trabalho dentro da China? Porque a gente tem duas linhas. Tem uma linha que fala da perseguição, outros que falam que tem igrejas de 10, 15 mil membros. Lá, como que está isso? Você que sempre viaja lá para a China. A igreja cristã está crescendo. E a igreja gigantesca lá. Mas há dois tipos de igrejas. Uma é a igreja, digamos, oficial, está aprovada pelo governo. E depois há a igreja essa subterrânea. São essas igrejas também muito grandes, mas que não têm a permissão para atuar. Então, o governo chinês, verdadeiramente, neste momento, está tentando fechar um pouquinho todas as igrejas que não estão reguladas e está proibindo bastante. A nossa página web, neste momento, não estou seguro se todavia é permitida dentro da China. O nosso aplicativo estava tendo problemas também. Eles estão fechando até a parte digital por completo. A parte digital é a última motivo de oração que a gente tinha pela China, é que eles têm todas umas normas naquilo que é impresso. Então, isso já está, se tem censura, se não tem censura, o que está aprovado, o que não está aprovado. Isso está bem claro, quais são as normas. Mas a área digital é toda uma área nova, né? E é muito mais difícil de controlar. Então, estão a tentar regular tudo o que é a parte digital, e isso traz outras dificuldades para o Ministério. Então, a gente tem que se adaptar às normas, né? E ver até onde que a gente pode chegar para continuar tendo o aplicativo ou o nosso devocional no ar. Mas a parte empresa, a parte boa que eu creio que foi uma boa ideia, o Senhor nos ajudou aí, foi estabelecer um relacionamento com a igreja oficial. Então, a igreja oficial está imprimindo os materiais nossos, está imprimindo a parte do pão diário, os livros da série Está Descobrindo a Palavra, algum outro material, e através deles se pode distribuir de forma legal dentro da China. Então, igreja que não é legal, ele pode também pegar esses materiais da outra igreja. Mas a igreja não é legal porque ela não pode ter uma espécie de um alvará oficial, porque se eles têm o Partido Comunista, o pessoal sabe que existe a igreja, ou não, é escondido mesmo. Não, eles sabem que existe a igreja, há igrejas que não estão reguladas, estão ao lado incluso de comissarias da polícia, os policiais sabem que estão lá. O governo que quer é estabelecer tudo o que os pastores, primeiro o treinamento dos pastores e depois o que os pastores estão falando. Então, essas igrejas que são oficiais, o pastor tem que passar através de uns cursos de treinamento, no que o governo decide o que o pastor vai aprender
E depois, quando estão pregando, eles também, a maioria das vezes, eles têm que submeter as pregações para o governo. Mientras que a igreja que não é oficial, o pastor pode ser simplesmente de qualquer denominação. O controle pode falar, eles têm medo de falar mal do Partido Comunista ou contra o governo. Esse é o problema. Por muitos anos, a igreja que não era oficial estava permitida dentro da China, sem tanta regulamentos. Então, você sabe que os policiais entravam na igreja, nos cultos, e eles participavam lá. Então, eu falei com vários pastores quando estava por lá pela China, e eles não têm problema. Eles diziam, não sabemos quando está entrando o policial, quando se senta lá. Para nós, perfeito, porque evangelizamos ele. Falamos a palavra de Deus para eles. Eles não têm problema nenhum. Incluso, havia um pastor que era bem engraçadinho, e ele falava para nós, às vezes nós fazíamos muito barulho com a música, e os vizinhos protestavam. Então a polícia vinha e dizia, vocês sabem que não estão regulados, baixem o volume, baixem o volume. Então se permitia. O único que agora o governo está com mais medo, mais temor do que se pode fazer. Já se falam que agora são 130 milhões de cristãos e 100 milhões do Partido Comunista, meio que ultrapassou o número de cristãos, né? E o governo que tem medo é de que em algum momento pode haver algum tipo de revolução lá. Se não se fala contra o governo, contra as normas do Partido Comunista, eles permitem. Eles permitem. Eu vi ela mesma fazer evangelização na rua. Pessoas entregando folhetos e tudo. E eu perguntei a um dos pastores, mas está permitido fazer isso aqui na rua? E ele comentou, sim, está permitido sempre e quando você não interrompa o trânsito de pessoas. Então, se você se põe de um lado e oferece o material, qualquer pessoa pode pegar. O que você não pode fazer parar em frente da gente, porque há muita gente passando por lá. E quando você fala igrejas grandes... De milhares de pessoas. Mais de 1.000. Mais de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas. Igrejas gigantescas. Eu estive, numa das vezes que eu tive que fazer a prova de máquina na área de produção, chegou domingo, eu fui à igreja. A empresa com quem nós estávamos trabalhando naquele momento, eu disse, vamos. E a gente foi. E você pensaria... o ambiente que tinha, você estava na Igreja Batista do Bacaxiri. Nossa. Tinha a banda, tinha o louvor, teve a pregação. Agora louvores tipo do Michael Smith, assim, contemporâneo. Legal. E no final, quando eles faziam o apelo, uma das coisas diferentes que eles faziam, que eu fiquei assim, anonadada, faz o apelo, quem levantou a mão para receber a Jesus, eles não esperam o final do culto. Já tem um pessoal que levanta esse pessoal e vai numa salinha para explicar o plano da salvação. Então, o senso de urgência é palpável, você pode notar. No interior, né, Luiz, você mencionava que ali a perseguição, assim como em alguns lugares do Brasil, da Espanha, né, mesmo. Que eles não estão acostumados, e ali o líder religioso que está ali, ele meio que ele é contra, e meio que toda a população é contra, né? Agora, nos grandes centros, aí é um pouco mais fácil. Aí total liberdade por lá, sempre quando você cumpra algumas das normas que eles têm. Mas quando falamos de igreja grande, a última vez que eu fui, iba com uns amigos, me levaram à igreja domingo. Eu, quando cheguei, era um edifício gigantesco, mas nós chegamos pela parte de atrás e havia uma fileira de gente tomando a volta do edifício. Eu falei, mas essa gente que está fazendo aqui? E eles comentaram, estão aguardando para outra gente sair do culto para eles poderem entrar. Outro culto, porque havia tanta gente. Eu me ia por aí na fila e disse, não, como você é estrangeiro, nós podemos passar adiante. Furar a fila aqui na igreja é muito ruim, mas eles me levaram para adiante e nos deixaram passar. Mas a gente aguardou dentro, no portão, a sair não sei quantas, 2.000 pessoas ou algo assim, para nós poder entrar ali dentro. Cidades grandes, como você falava, em cidades pequenininhas, eu sei mesmo na Espanha. Na Espanha é um país, em verdade, laico, mas é um país muito católico, onde no interior, onde não há igreja pequenininha, se você vai tentar fazer algo ali, algum culto de evangelização, sempre vai vir a polícia, vai vir o prefeito, vai dizer que vocês não podem fazer isso, ainda que por lei você pode fazer. Então, na China passa a mesma coisa. A China é gigantesca. E muitos povos diferentes também, né? Tem muitas etnias diferentes. Muito diferente. Quando você vai no interior, é mais difícil, mas não significa que esteja totalmente proibido em todo lugar. O que é interessante que muitos têm dito, né? Estão dizendo aí que a China
China vai ser um país que no futuro vai, né, levar o evangelho a muitas nações. Hoje, em número, né, já é 130 milhões de cristãos, estariam entre os 5 maiores países cristãos, né? Então, apesar que é 10% só da população, né, está acontecendo esse crescimento. Esses dias eu estava ouvindo falando que nas primeiras excursões que tinham Billy Graham, né, em 1979 tinha 1 milhão de cristãos. Então, 79 em 40 anos, agora a gente está falando de 100 milhões. Né? Se você pegar a época do Hudson Taylor, aqueles missionários que ia lá em 1920, 1900, era quantos? 10 mil cristãos. Então, o nível de crescimento está sendo muito grande também. Tem duas coisas aí, Nita, desculpa um momentinho. Uma é por o volume de pessoas e outra é pela persecução, que não existe uma persecução. Quando a igreja é perseguida, normalmente o cristão é mais fervoroso e quer evangelizar. Então, no momento que a China abra um pouquinho as portas aí, que se possam fazer viagens evangelísticas, abertamente, sem ter que ocultar, vai haver muitas igrejas chinesas que vão ir por todo o mundo evangelizando. Porque vocês moraram ali na Ásia, né? Singapura, Hong Kong, Taiwan, já tem muitos chineses que saíram da China ali depois da Revolução e hoje são cristãos, né? Já se converteram, né? Mas uma das coisas que eu admiro, quando a gente morava na China, e também chineses, por exemplo, que moram na Singapura, mas chineses que a gente conhece, né, nos Estados Unidos, que migraram para os Estados Unidos, primeira geração, segunda geração, eles têm o zelo pela fé. Então, a maneira que eles têm de fazer é fazer com que qualquer obra que propague o evangelho prossiga, dando a sua doação. Então, eles são muito fiéis, eles recebem alguma coisa, eles sabem que isso custou um dinheiro para fazer. Podem não saber quanto é, mas se eles foram abençoados, eles vão crer que isso abençoou outros que falam o mesmo idioma, multiplicar. Então, o zelo que eles têm se transfere também na maneira como eles colaboram para propagar. Já seja dando serviço voluntário, gente super especializada dando como voluntário, desenvolvendo apps, aplicativos, tudo, doando para que a palavra possa continuar. Então, a gente vê isso nos Estados Unidos também, como o Ministério do Pão Diário chinês cresceu nos Estados Unidos, isso que a gente sai segurando, né? Porque senão imprimiria muito mais. Mas na Ásia, ali, Singapura, Taiwan, Hong Kong, tudo isso, o Pão Diário trimestral chinês, já simplificado, tradicional, cresceu também bastante. Pessoal, a gente está falando com o Luiz e Canita aqui, para quem está entrando no meio da live ou está nos ouvindo na rádio, a gente está falando do Pão Diário devocional, que está disponível em várias línguas aí para vários países. A gente já trocou uma ideia aqui falando do Farsi, que é falado no Afeganistão, Irã, Iraque, o chinês. É o chinês simplificado, tradicional, tem vários, né? Sim. A Índia também é outro país grande, né? A gente também está presente lá com alguns dialetos, né? Sim, nós temos um escritório também lá. Neste momento, creio que são como 40 e tantos funcionários que devemos ter lá. E se está publicando em diferentes idiomas. Índia é um dos países onde creemos que no futuro vai haver bastante problema. Tanto o governo como a religião oficial que eles têm lá está fazendo bastante pressão dentro do campo cristão. O hindu, eles já não aceitam nem o Islã e o cristianismo também não. Não, incluso algumas por exemplo, os Sikhs, que são de lá mesmo, estão sofrendo bastante persecução neste momento. No passado, houve vários missionários que foram assassinados lá. Eu me lembro incluso um pai com, creio que era 2 ou 3 filhos, que queimaram eles dentro do carro e a esposa seguiu lá trabalhando de missionária. Nossa. Então, está sendo bastante difícil na Índia também. O Luiz, a gente falou aí das línguas maioritárias, inglês, espanhol, português, né? Alemão, você está aí com alemão também, né? E línguas minoritárias, né? A gente tem feito vários, você coordena também a África, né? Certo. E a gente vai estar mostrando na tela enquanto você fala várias línguas aí. Que línguas são essas? São de diferentes grupos ali da África? Há diferente, claro. A África é gigantesco e há diferentes idiomas. O inglês, em princípio, é um idioma que se expande por toda a África, mas não significa que todo mundo entende ou consiga falar o idioma, principalmente nas grandes cidades. É muito mais fácil. Quando você entra no interior dos países, eles vão com os idiomas locais que tem. E há muito idioma local.
Por isso é bem complicado para nós fazer traduções em tantos idiomas, mas estamos selecionando alguns dos principais. O principal é o Swahili. O Swahili se fala desde, começando na África do Sul, quase todo o centro da África. Costa Leste, né? Há muito. Então, nós estamos fazendo toda a tradução por aí, agora dos anuários, Este ano estamos imprimindo o segundo anuário do Swahili. Levou 3 anos para nós conseguirmos ter esta nova edição do Swahili, mas é uma coisa que eu lembro quando eu comecei 24 anos atrás, eu já havia cartas de leitores pedindo, vocês vão publicar alguma coisa em Swahili, porque é um idioma que cobre muitos países. E também tem isso, né? Vocês que são da área também de publicações, né? A língua da gente é a língua do coração, né? Quando você lê em inglês, mas não é igual aqui, a gente pode ler inglês, espanhol, mas quando é o português, você não precisa pensar muito, né? Você já fala para você de outro jeito, né? É totalmente diferente. Mas o Swahili é um idioma bem importante. Nós estamos utilizando voluntários neste momento para fazer a tradução. Lá, mesmo na África, em Tanzânia, em Uganda e em Quênia, estão fazendo a tradução. Mas algo que é bem interessante, eu creio que a gente que está conosco hoje vai gostar de saber, é que tudo o que é o layout, a preparação do livro, é feito aqui no Brasil. São 12 idiomas que estavam fazendo a diagramação aqui, né? Oromo, tinha vários do Quênia, vários idiomas do Quênia. Que nós fizemos estes livrinhos pequenininhos, começamos com algo pequeno. Levou muito tempo para fazer, porque quando você trabalha com voluntários, não tem aquela prioridade do tempo deles, né? Então, o próprio trabalho, exatamente. É bem complicado. Nós involucramos a várias igrejas para que nos ajudaram com isso. Um dos problemas que estamos tendo lá é que o digital não funciona tanto. Dentro da grande cidade, a gente tem incluso alguns telefones que podem ver, mas quando você vai para o interior, são como aqueles telefones antigos que tem texto somente lá, não dá Motorola, tijolão. Não dá para um aplicativo, não dá para pôr nada disso. Então, nós temos que imprimir, e o custo é muito elevado. Por isso, eu diria, se você quer participar em trabalho missionário, e dizer, como eu posso participar? Eu não posso ir a Uganda, não posso ir a Tanzânia para fazer o trabalho lá, e especialmente porque eu não falo o idioma, mas você pode colaborar com isso, porque o trabalho que você está fazendo aqui tem um custo, e a impressão é bastante difícil para nós isso. Se você quer que esses livros, um idioma local, cheguem, você pode ajudar também colaborando com o Ministério aqui. E o interessante é que os livros, né, Luiz, a gente tem um custo ali, mas como a gente imprime grandes quantidades, o custo é elevado, mas não é tanto, porque às vezes um livro desse custa lá R$2, e eu colaborando com R$20, eu estou praticamente ajudando a alcançar 10 pessoas, né? Porque às vezes as pessoas pensam, eu não posso, porque como que eu vou doar R$5.000? Não! Com uma doação pequena, R$50, é possível imprimir 20 livretos, né? E vai chegar nas prisões, vai chegar nas escolas, vai chegar nos hospitais, né? Porque muitos dos capelães não têm o recurso para comprar, então nós temos que doar, né? E daí a gente tem a limitação, nós podemos doar 300 livretos, 500 livretos, mas com a doação é possível multiplicar isso, né? O Luiz, falando de projetos, né? A gente falou do trimestral, eu vi aqui que está com o japonês aqui também, né? Você tem algum depoimento lá? A gente estava falando da África, né? Do projeto com o Exército da África. Você tem algum projeto, depoimento para falar para a gente, assim, que você presenciou? Temos muitos, e o trabalho que você está fazendo lá na África assim, é bem importante. Algo que eu creio que vocês já viram um live, não, sobre o trabalho que estamos fazendo com a Força Nacional, bombeiros e o Exército aqui no Brasil. Nós temos várias edições, esta mesma é em francês. Esta especificamente não foi para a África, foi feita para o Exército na França, que também é uma bênção. É um país tão fechado para o Evangelho, e os militares lá têm a edição do Pão Diário. A Anitta sabe pronunciar. Eu não me... Notre Pain Quotidien. Não me atreveria. Notre Pain Quotidien. Mas na África nós estamos fazendo, neste momento, para o Exército da Nigéria, já fizemos, para o Exército da Quênia, estamos fazendo também para o Exército da Gana. E vamos ter alguma fotografia também, que vai ser postas aqui, para poder ver um pouquinho disso. Da Nigéria, estamos imprimindo 5.000 para o Exército da Nigéria e 8.000 para o Exército da Gana. Praticamente 13.000 soldados vão receber em suas mãos uma edição. E nós temos, por o trabalho que está fazendo aqui com a polícia, nós temos já o Exército da Quênia,
desculpa, a polícia da Quênia já pediu, Que a legal. polícia da Nigéria também pediu anuais para E eles. daqui é o testemunho dos policiais, Dos né? Você policiais. fazendo esse link em policiais de diferentes países. Levamos para lá e eles ficaram entusiasmados. Nós queremos ter também edição. Mas deixa que eu te conte rapidinho. Nós distribuímos na Quênia, através dos capelães do exército lá. Uhum. A Quênia, como você sabe, na parte de acima, está com a Somália ali. Somália, em este momento, é um estado fallido. Aquilo, há uma revolução lá, os terroristas estão entrando no país, às vezes, e atacaram em Quênia. Sabemos que atacaram uma universidade. Aquela universidade até saiu nas notícias. Saiu nas mataram mais de notícias. 30 estudantes. Em Nairobi, atacaram um centro comercial, mataram muita gente lá. Então, o que o exército fez? Eles criaram umas, vocês chamam de trincheiras? Trincheiras, aquele buraco. O buraco no fica ali chão. soldado, né? Então, eles puseram essas trincheiras, cobriram assim com um pouco de palmas, porque há muitos soldados lá, e puseram uns soldadinhos lá aguardando. Então, os soldados estão ali metidos dia e noite, aguardando Ficam por meses ali. Ficam por meses, eles vão rodando aquilo, mas ficam por meses aguardando. Não tem outra coisa que fazer que falar e estar atentos por se vem alguém. Então, o capelão, o exército tem soldado cristão, soldado que não é cristão, mas também tem soldados muçulmanos ali dentro. Então, o capelão contava para nós que ele foi com os anuários específicos do exército da Quênia e foi distribuindo para os soldados que eram cristãos o material. E aqueles que não eram cristãos ou que eram muçulmanos diziam, eu também quero. Dizia, mas é material cristão, você sabe? Dizia, sim, eu quero também. Aí que dava. E ele dizia, era maravilhoso ver esses soldados de todas as religiões que não tem outra coisa que fazer com o livrinho aberto e lendo as histórias do Pão Diário. E o legal do Pão Diário, o pessoal que nos assiste sabe disso, mas ele é um padrão tipo sexta série, ele é justamente acessível para que um PhD possa entender, mas uma pessoa que aprendeu a ler, uma pessoa simples, ele lê e consegue visualizar num outro uma experiência, né? Eu estava vendo essa semana um depoimento de uma pessoa que chegou aqui, ela falou, olha só, eu tinha um problema sério com meu filho, né? E daí eu cheguei um dia e eu falei, eu não sei o que eu faço com meu filho. Aí eu peguei o devocional e falava, ore pelo James, ore pela mente do James. E ele falou, e meu filho, a pessoa tinha um filho que chamava James. E eu comecei a orar pela mente do meu filho, por que ele era tão estressado, tão nervoso, e durante a próxima semana Deus foi transformando, eu consegui falar com ele, e assim eu vi Deus trabalhando na mente dele, trabalhando também na importância de orar pelo meu filho. E daí eu até falei para a nossa diretora de editorial, né? Eu falei, nossa, mas como que você deixa o nome que é meio, né? A gente sempre procura, quando não é um depoimento próprio, colocar o nome mais próximo, mas olha só que interessante, tinha uma pessoa chamada James que tinha a mesma situação. E quantos outros testemunhos, né? As pessoas mandam cartas, né, Anitta? Todos os dias ele recebe carta. Estados Unidos, a África, a Ásia, todo lugar. todos os países. O nosso escritório da Trindade, todos os meses eles mandam uma compilação de como que o Pão Diário tem ajudado eles na caminhada. E houve um dia que nós recebemos um testemunho de uma senhora que a mãe tinha falecido. A mãe recebia o Pão Diário e a mãe lia o Pão Diário com os filhos. Claro, os filhos crescem, cada um segue a sua vida. E como que eles olhavam para a mãe? Continua lendo o Pão Diário. E a mãe faleceu e continuou recebendo o Pão Diário. E quando a filha foi limpar as coisas da mãe para remover, ela viu... E ela estava passando por uma depressão muito grande. Estava naquele ponto assim que eu não quero mais viver. A perda, tudo. Então, ela foi abrir a gaveta onde ela estava colocando os envelopes que chegavam. E justamente tinha um Pão Diário. Ela abriu. E no dia que abriu, falava do amor de Deus, como que Deus amou, como que ele morreu por ela, para salvá-la, o quanto que ela era amada. E ela não conseguiu terminar com a vida dela. Ela disse, eu vou pedir ajuda. E ela escreveu pedindo ajuda. Eu preciso de ajuda, porque não sei como é que eu vou de aqui. Lindo, né? E a nossa diretora da Trindade, ela é assim, uma mulher de oração. Já pegou nela, vem para cá, já explicou para ela o plano de salvação, orou por ela, e aquela mulher, hoje é uma amiga, né?
Ela vem buscar legal, outro material, né? E assim, o devocional, ele tem essa particularidade, né, Luiz, de tornar a Bíblia acessível à palavra de Deus, né? Porque às vezes a pessoa pega um determinado livro, Levíticos, Difícil, né? ou um livro do Juiz, ele não conhece bem a história e fica mais difícil. Mas o devocional, ele te ajuda, porque ele dá um texto para você ler, dá um exemplo prático, como nós dizemos, né, e a pessoa consegue se situar e entender o plano de Deus para ela. E a aplicação, né? Como é que eu aplico isso agora na minha vida, né? Como é que isso o que isso, né? como é que prático, eu faço isso? Como é que eu faço agora para pôr isso em prática, né? Então isso é muito importante. O pessoal que está aí com a gente acompanhando, escreva aí quanto tempo você lê o Pão Diário, se você tem um testemunho, um depoimento, escreve para a gente, manda para a gente publicar nas redes sociais, aí de repente você tem um testemunho lindo de uma mensagem, algo que Deus falou no seu coração quando você lia, que mudou, nós vamos ficar muito felizes aqui em receber, né, e até compartilhar com outras pessoas, né, porque a palavra de Deus é isso, ela passa, né, pessoas que já viveram a situação. Ontem nós estávamos ali com os universitários, né, eles falavam do livro que a gente lançou de devocionais para universitários, da situação que eles passavam na faculdade. Agora já tinha alguns formados, né, e falando, olha, talvez você esteja passando por isso, chegou na faculdade hoje, né, e aí como vai ser a minha vida cristã aqui dentro, né? Então a gente aprende um com o outro. Não tem como a gente ler sobre um autor e não tirar nada dele, é uma experiência, né? Mas nós temos até de presidiários, né? Presidiários que escrevem disso durante famílias que abandonaram eles pelas decisões que eles tomaram e acabaram no presídio, né? Então as famílias, muitas famílias voltam às costas e eles se convertem na prisão, recebem o Pão Diário e dizem, vocês foram a minha companhia durante todos os anos que eu vivi na prisão. Ele disse, eu estou contente de informar que eu agora tenho outro endereço. Continue me mandando, por favor. Né? Já saiu, mudou de vida. Exatamente. Tem o apoio lá dentro, né, com os capelães e outros cristãos que estão ali com eles, mas assim, o Pão Diário era aquela companhia diária deles, quando aquelas pessoas que tinham que estar mais perto, por alguma razão, não estão, né? Então, eles agradecem, né? Porque como se eles nos conhecessem. Para eles, eu acho que cada autor é o amigo deles que está ali apoiando e ajudando numa palavra diária. E como faz a diferença, né? Assim, às vezes as pessoas não têm a ideia, né? Porque as pessoas acabam conhecendo os livros que são vendidos nas livrarias, que ajudam a financiar os projetos, mas hoje, diríamos assim, que vocês se lembram, a gente tem projetos em hospitais, em escolas, presídios, com policiais, bombeiros, com exército, né, de vários países. Tem projetos específicos, por exemplo, Singapura lançou agora um devocional, um projeto pioneiro ainda, um projeto especial para devocional para crianças, para os pais fazerem com as crianças, neste formato também. E é a criança que pede. Baixo a tutela dos pais, mas é assim, o Pão Diário chega no nome da criança se a criança quer receber. Então é um projeto pioneiro que eles estão fazendo ali em Singapura, vamos ver que fruto que isso dá no futuro, mas também é um projeto pioneiro que eles estão fazendo. E depois esses idiomas, a gente estava falando do Somali. E aqui mesmo, também com o Kaiowá. O Kaiowá. Aqui a gente está, em termos de escola, eu queria que você falasse um pouquinho de Trinidad e Tobago, né? Trinidad é uma ilha pequenininha aqui no Caribe, 1.300.000 habitantes, né? E eles começou, né, Luiz, em 2008, a gente ouviu o testemunho da Pat Lewis, né, falando que tinha começado em 4 escolas em Trinidad e Tobago, e aí nós sentimos no coração trazer para cá também. Né? Em verdade, começou em uma escola, que eles estavam tendo tanto problema lá, que sempre a polícia estava chegando para lá. Drogas, disciplina. Então a polícia tinha que ir lá para pôr ordem dentro da escola. E a diretora da escola era familiar da Pat, da nossa diretora. Então levou o Pão Diário para dentro da escola. Começou a ler com os alunos. Começou a ler com os alunos e os jovens, por falar assim, se acalmaram. A polícia já não começou a chegar todas as semanas, passou tempo e a polícia não chegava. E aí, os outros colégios da ilha, que sabiam da situação desse colégio específico, começaram a perguntar: o que está passando aí? Por quê? O que vocês fizeram? E ela falou: nós estamos lendo aqui o Pão Diário com os alunos. E aí, de bate-papo, né? Eles estavam ansiosos, precisavam de um carinho. E de oração também, e de oração. E então se acalmaram as crianças, e aí começaram colégio tras colégio, e hoje em dia estão em 95% ou 90 e tanto por cento dos colégios. 2008, nós estamos em 2022 ali, né?
E hoje é 470 escolas das 500 que tem no país. Incluído, creio que são 2 muçulmanas. Teve uma mudança de governo que tentou mudar isso. As mães, não fomos nem nós, foram as mães que foram na frente do governo de educação, disseram, mas de jeito nenhum. Tem algo importante. Então, o pão diário nas escolas, ele começou como aquela ferramenta de relacionamento, né? Com base nisso, como é que você acha, com base naquilo que nós lemos, como é que a gente tem que se relacionar, né? Para não trazer aquela parte da religião, da espiritualidade para a escola, né? Mas isso depois brotou, porque você leva o livrinho para casa, a professora lê na aula, mas você pode levar para casa também. E você lê com a família, e mudança existe, né? Então, é muito bacana ver isso. E é interessante, porque esse projeto começou em Trindade. Hoje, aqui no Brasil, nós temos 300 escolas, né? Que a gente trabalha, quase 200 mil alunos. E a gente poderia aplaudir e ficar feliz, mas, assim, na verdade, fico muito triste. Porque se a gente pensar 300 escolas, 200 mil alunos, né? Isso é o que o Pão Diário consegue bancar, que nos custa 200 mil reais por ano esse projeto, que o Pão Diário banca a partir... do dinheiro que chega das vendas, né? Que até você, quando compra material do Pão Diário, está ajudando também, porque o lucro é todo aplicado em projeto. Mas a gente podia estar com 500 mil de crianças. As escolas estão pedindo, e hoje nós temos essa dificuldade de mandar para os alunos. Porque uma escola tem 400 crianças, custa para a gente R$400 por trimestre, custa R$1.200 no ano. Agora, R$1.200 é bastante? Mas se você pensar que durante um ano você consegue impactar a vida de 400 crianças, como que a gente vai construir uma geração melhor se a gente não levar a palavra de Deus? E assim, gente, as escolas estão abertas, os presídios estão abertos, a polícia, os bombeiros, o exército estão abertos a receber. O país, o Brasil, ele é um país que ele é aberto a compartilhar o amor de Deus. Vocês sabem, né? A gente falou da China, mas a gente poderia ir para o Oriente Médio, né? Muitos outros países que não é permitido, né? Você comentava que em Singapura você tem que falar, é um material cristão, você quer? Né? Então, assim, aqui a gente tem essa oportunidade, já que as pessoas são cristãs, mas elas precisam ser discipuladas, né? Elas precisam aprender mais como viver. E o devocional é muito bom para isso, porque ele cria essa rotina de ler a Bíblia todos os dias, estar na presença de Deus. Algo que eu sempre falo é que nós não temos que orar, em verdade, para que Deus abra as portas. O que temos que orar é para que Ele nos dê olhos para ver as portas que já estão abertas. E algumas dessas portas se vão fechar no futuro. Sabemos que se vão fechar. Então, se agora temos a oportunidade de levar o Evangelho para as forças de segurança, para o exército, para a polícia, para os colégios, é o momento de fazê-lo. Algo que a mim, às vezes, me dá pena, eu sinto assim um pouco triste, é quando a gente pensa que nós somos uma editora, uma editora que vende livros. Nós não somos uma editora que vende livros, somos um ministério que faz ministério. A maioria da literatura que nós estamos distribuindo é de forma gratuita. Mas como nós não pedimos doação de forma direta, como um pastor, uma igreja pode pedir a doação, onde você tem que dar para colaborar com a igreja, mas nós não fazemos isso, a gente pensa que não precisamos do dinheiro para fazer esses esforços missionários, esse ministério. Então, por isso, nós temos que vender livros. Mas é maravilhoso quando temos gente que colabora para que mais colégios possam ter o Pão Diário distribuído. Queremos cambiar a sociedade. Sempre falamos de vamos mudar a sociedade, o Brasil tem que melhorar, tudo tem que melhorar, e corrupção por aqui, por lá. Como começa nos colégios, e com as crianças. Se não investe menos nas prisões depois, né? Na família, né? A família é a base, né? Esses dias eu vi um filósofo dizer que o problema de todas as coisas é a família. É a família. E a solução é a família. Porque ele estava brincando a falar o problema de todas as coisas, mas na verdade é a falta da família, a desestruturação, né? E a palavra de Deus, né? As crianças sendo ensinadas nas escolas, como o Luiz bem disse, né? Ele tendo esse contato, sabendo que Deus ama ele, que ele tem que se sonhar, né? Que ele é alguém precioso para Deus, que ele tem uma identidade, um DNA único, e ele pode fazer a diferença em ser lá na frente um policial, um médico, um advogado, um bombeiro, né? Isso daí coloca no coração dele princípios e valores, né? E a gente pode ajudar os professores. Olha que legal essas escolas que diminuiu o índice de violência,
né? Nós temos projetos aqui no Brasil, nós já estamos em 110 hospitais, 94 presídios, né? E nós temos visto, né, Anita, os presos quando pedem para se transferir para a área evangélica, e nessa ala ali, eles têm um compromisso com Deus, os próprios irmãos ali pagam as dívidas deles fora para que eles não precisem cometer crimes fora para pagar aquela dívida. Mas um resgate, né? Um resgate. É como vida, os né? cristãos do primeiro século, né? Eles se ajudavam uns aos outros onde havia necessidade. Eles estão encarcerados, mas não é por isso que deixam de ajudar quando Deus fez a diferença, né? Deus está transformando. Se Deus transforma de dentro para fora, né? Depois, quando sai, então... E olha que interessante, esses dias foi um dono de um hotel aqui de Santa Catarina, não me lembro o nome, e ele viu um livrinho dos motociclistas. E ele falou, nossa, passou um motociclista aqui no hotel e deixou um livreto, que era o Pão Diário on the Road, que a gente havia feito, né? E daí ele ligou e falou assim, olha, eu queria imprimir uma quantidade desse livro para alcançar outros motociclistas. Quanto ficaria para imprimir 2.000 livros? Eu queria alcançar 2.000 motociclistas. E daí a gente cotou, deu mais ou menos R$5.000. Ele falou, eu vou mandar essa doação, mas eu quero destinado para isso. E daí nós doamos para 8 motoclubes, e esses motoclubes saíram, né, foram ali com as suas Harleys, outras motos, e distribuindo, fazendo evangelismo. Inclusive, agora, eles querem fazer uma outra edição para ir visitar os motoboys. As comunidades, os grupos de motoboys, porque os motoboys gostam de motos, então eles chegam com as motos grandes lá e começam a falar sobre moto, entregam o material para mostrar também o amor de Deus, né? Então, assim, quando a gente fala de missões, essa live é para falar um pouco de missões. Olha que legal que Deus está fazendo, né? A gente fala um pouquinho da China, um pouco da Índia, o Oriente Médio, a gente está indo semana que vem para o Egito, né? Para ter conferência com pastores, ensinar, né? A ler a Bíblia. Então, assim, Deus está fazendo um movimento grande, né? E você que está nos ouvindo não pode ficar de fora. Então, como o Luiz disse, como eu posso participar? Você pode orar. Só que, assim, ore para que Deus te dê visão. Se você tem recursos, você pode colaborar financeiramente. Adote um projeto. Eu gosto de projetos em escolas. Tem um corpo de bombeiros do lado próximo à minha casa. Tem 80, 60 pessoas. Eu gostaria de alcançar aquele quartel. Eu gostaria de alcançar um presídio. Tem 1.000 presos lá. Eu vou fazer um projeto para mim. Durante esse ano, eu vou financiar a distribuição para aqueles 5.000 presos. Talvez não só você, junto o grupo da tua igreja, junte 20 pessoas, né, para alcançar um presídio, às vezes com 800 presos, vai custar lá R$2, R$3.000, né? E daí você pode juntar, orar primeiramente, ore por aquelas pessoas, dá o material, né? E Deus vai estar transformando vidas, né? Ontem estávamos falando com uma amiga nossa que ela estava comentando do aniversário dela. Quando tuvo o aniversário, ela pediu para os amigos me dar dinheiro para mim, comprar presentinhos. Aqui há um motivo pelo qual você pode participar. Então, se você tem um aniversário, faça um aniversário solidário e diga, ok, eu vou alcançar aos policiais que estão neste posto aqui, perto da minha casa. Você consegue esse dinheiro, fala aqui com o Edilson, com o Ministério, e o Ministério prepara o material, envia para você, e você pode ir diretamente lá aos policiais a entregar o material para eles. E a gente funciona como assim, fala com o teu pastor, fala o que Deus tem colocado no seu coração, né? Não fique só para você, porque a missão é feita por nós, né? Deus não precisa de nós, mas Ele nos usa. Né? E se a gente está à disposição, Ele vai estar trabalhando conosco, nos dando visão e abençoando para que a gente conquiste aquele objetivo que a gente coloca, né? Às vezes a gente acha evangelizar dentro da própria cidade é mais difícil, né? Na própria cidade, né? Mas, por exemplo, uma das coisas que eu gosto do Pão Diário, principalmente aquelas edições que nós fazíamos especiais de 10 leituras de Páscoa, de Natal, que as pessoas estão mais abertas às vezes. Eu faço no meu bairro ou no meu edifício. Quando eu morava aqui, eram os meus vizinhos. 21 vizinhos estão cativos. Aí colocava na portinha com um calendário, alguma coisa. E eu sabia que era um postalzinho, uma palavrinha. Onde a gente mora também. É lá na caixinha do correio, eu vou colocar.
eu adquiro a quantidade que eu preciso e eu vou lá e colocar. Então, pode começar tão pequenininho quanto o seu edifício, o seu bairro, o seu centro de amizade. Pequeno, começa né? pequeno. Junte com aquelas pessoas que também têm vontade de fazer algo, né? E pode fazer, juntando com os seus amigos, você pode fazer alguma coisa maior, de chegar à escola do seu bairro, né? Filhos, isso. Então, não precisa começar grande, mas é coisa de fazer alguma coisa, que a gente, às vezes, o espírito está empurrando a gente, está cutucando a gente, e a gente, não vou poder ser, não vou ser capaz. Mas você se juntando com outros e agindo em obediência, você vai conseguir e Deus vai abençoar. Deus dá visão, dá recursos, né? Assim como tem sido, né? No ministério, 84 anos, né? Desde 38 a 2022, 84 anos. E Deus foi abrindo portas em diferentes países, né, Luiz? Tem sido Malásia, Indonésia, Hong Kong, países onde parecia Peru, Colômbia. Impossível estar trabalhando lá, muçulmanos. Camboja, Vietnã, temos escritório no Vietnã, temos no Camboja. Malásia é bem complicado também, nós temos um escritório bastante forte lá na Malásia. Na Indonésia. Indonésia também. A Indonésia é o centro de impressão para toda a Ásia Pacífico. Dali se imprime todo o Pão Diário. E eu quero convidar você a ir lá na página do Pão Diário, pãodiario.org, e você clique na área de projetos. Você vai ver vários projetos que tem, né, ali com universitários, com estudantes, com hospitais, cárceres, né, e Deus vai falar com você. A nossa editora aqui do programa vai ficar uma fera comigo, Luiz. Eu tinha aqui pelo menos mais umas 5 perguntas aqui. Ela queria saber aqui os desafios e sonhos globais do Ministério, mais testemunhos. Acho que vocês vão ter que voltar outro dia, porque eles estão falando, já deu horário e a gente falou, tá tão gostoso o bate-papo, né? Vamos ter que voltar e falar mais. Mas, pelo menos uma pergunta aqui, porque senão ela vai falar, não, vamos fazer pauta, você não seguiu aqui. Quais são os objetivos do Ministério, assim, olhando para frente, né? A gente está com... a gente já teve a época da TV, tivemos a época do rádio, hoje internet. O que você, como um dos membros da diretoria mundial do Pão Diário, tem olhado, assim, como... transmitir, sei lá, do Evangelho? O que você gostaria de deixar para a gente aqui do Brasil? Em primeiro lugar, está sendo bem complicado a distribuição dos materiais, incluso os devocionais. Por quê? Porque a gente não está lendo. Ler está ficando bem difícil. Eles, os jovens, sobretudo nestas épocas, eles querem algo bem curtinho. Possivelmente, se é vídeo, gostam mais de vídeo. Então, o que nós temos agora por diante, um reto bem grande, é como levar o mensagem do Evangelho para as novas gerações. Como fazer isso? Investir no jovem. Investir no jovem e a forma de tecnologia e a linguagem deles, porque eles falam de uma maneira diferente de nós. Nós já não somos jovens. A forma deles de falar, como chegar a eles, é mais complicado. Mas é muito gostoso. Por exemplo, esta manhã, estamos vendo com o time de mídias sociais aqui, nossa, são todos jovens. Isso é o que nós precisamos, gente jovem que venha a colaborar. Com visões, com projetos, colaborar com o ministério. E temos muitos jovens comprometidos com o Senhor e com a sua palavra. Isso é muito lindo de ver. Muito bonito. De ver... E a gente está falando de várias transições, né? O rádio, os programas de TV, os vídeos, a parte impressa. Hoje, internet. Hoje o Pão Diário está disponível no aplicativo gratuito, no site, nas redes sociais do Pão Diário. É possível você receber no teu e-mail. Não tem desculpa, né? É só questão de você colocar prioridades na sua vida, né? Prioridades, né? Se você ama Deus, também, não tem como não caminhar com Ele. Não tem. Né? E tem vídeos, se você prefere vídeos, também tem o Pão Diário no vídeo, né? E se você não quer ler, clica ali e não é motivo para não. Justamente num Uber que nós pegamos, o senhor estava falando que não gostava de ler. Não, é um Uber que a gente tem nos Estados Unidos, e ele, onde vai pessoa que entra no carro dele, ele dá o Pão Diário e faz eles ler, e alguns se convertem. Nós levávamos as 2 malas, e ele chegou lá, abriu para pôr as malas, e eu vi que tinha 2 caixas. Eu falei para ele, eu tenho 3 malas aqui. Ele falou, espera. Moveu a caixa, abriu, estava lotado de Pão Diário. Em espanhol. Em espanhol. Ele era motorista espanhol, venezuelano. Então eu perguntei para ele, você que faz com isso? Ele disse, não, eu vou distribuindo para todos. Não somente distribui, ele faz o passageiro ler, ele grava
o vídeo e alguns deles ele pede que se convertam ali mesmo no programa. Havia um que ele estava fazendo a oração, o carinha, de que país era? Era um país africano e falava um pouquinho de espanhol. Então ele orou com ele em espanhol e o menino repetia. E o menino repetia, Senhor, aceita a minha vida, aceita a tua salvação. Eu creio que ele não entendeu muito bem o que estava falando. Mas o táxi missionário, missionário por completo. Mas ele falava explicava que tem algumas pessoas que chegam da América Latina que não falam espanhol, porque, por exemplo, da Guatemala tem os idiomas nativos, né? Então eu disse para ele, se a pessoa não fala espanhol, se tiver o aplicativo ou a internet, pode clicar no som e a pessoa pode ouvir, né? Mas um dos projetos que eu gosto também, assim, é o Pão Diário em Libras que a gente tem, e tem Pão Diário em vídeo, né? Que se você prefere vídeo, coloca lá. Pode pôr, né? Pode pôr também. Então, tem vários. Projeto muito bom que um dia temos que falar disso. Estamos falando de evangelização aqui e de crescimento espiritual. É um programa estou tentando lembrar-me da palavra em português, por isso estou falando assim, literacy, alfabetização. Alfabetização na África. Estamos começando com um programa de alfabetização. Quero que vamos pôr umas fotografias também aqui para ver por fora de uma das prisões em Nigéria, onde nós estamos ensinando aos presos a ler e escrever o básico, mas utilizando material do Pão Diário para isso. E agora mesmo na Quênia, na Uganda, e não me lembro que outro país, creio que é a Tanzânia, eles estão começando com essa alfabetização em diferentes formas. Pode ser com o Swahili, como pode ser com o inglês, mas para a pessoa começar a ler e escrever utilizando o material devocional do Pão Diário. Transformação completa, né? Completo aí. Olha só, nós estivemos falando aqui com o Luiz Seoane, ele que é espanhol, diretor internacional do Pão Diário, responsável pelas Américas, pela África, viaja o mundo aí a serviço do Senhor, né, encontrando com líderes, ministérios e promovendo aí engajamento com a palavra de Deus. A Anita, diretora aí do Ministérios, né, de Serviços Ministeriais e a parte de produção do Pão Diário, é portuguesa, mas com acento. Quando ela vai para Portugal, ela fala com acento português. Ela vem para o Brasil, ela fala com acento brasileiro. E lá nos Estados Unidos, ela fala com sotaque inglês. O pessoal aqui fala que eu já falo muito bem o português. Então, sim. Eu falo muito bem o português. E para você que nos acompanhou nessa live, a gente tem todas as quintas-feiras o Pão Diário Cast com vários programas aí, com várias dicas para você sobre que recurso ler, que material. Nos acompanhe nas redes. Se você não ativou o seu sininho aí no YouTube, ative, nos siga, que você vai ser abençoado, né? Amém. Porque tudo que é preparado aqui é para abençoar a sua vida. Luiz, olha, muito legal esse bate-papo. Vamos fazer outras vezes. Daí nós vamos falar sobre alfabetização através do devocional e falar sobre outros projetos, né? Tem que fazer uma Egito, né? A próxima, você vai trazer algumas cartas, alguns depoimentos de prisioneiros, de crianças, para a gente compartilhar aqui, aquecer o coração do pessoal que gosta de ver as coisas de Deus, né? Tem que trazer a caixinha do Kleenex, tem que trazer a caixinha do Kleenex, porque algumas toca. Deus quando transforma, é maravilhoso. Né? Pessoal, muito bom estar com vocês aí. Nós vamos deixar os links aqui na timeline para você, das redes sociais, de outros vídeos. E comente aí se o Pão Diário tem sido importante para a sua vida e não esqueça. Se você tem um depoimento, um testemunho, manda lá para brasil@pandiario.org. Nós vamos ter um carinho enorme em ler e compartilhar aí com os nossos colegas, nossos leitores. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo programa.